Uma professora, na hora do lanche, pretende fazer uma fila com seus alunos para que eles saiam da sala sem corrida, de forma bem tranquila. Sabendo que possui 10 alunos, de quantos modos ela pode montar essa fila? Bom, aí a gente precisa identificar, esse é o princípio multiplicativo ou é o princípio aditivo? Bom, então aqui vou criar um textinho só para dar nome para cada um desses alunos, tá bom? Vamos colocar umas letras para a gente não perder tempo. Então, vamos supor aqui, ó, acho que vai ficar muito grande, pera lá. Vamos supor aqui, ó, que o aluno 1, são 10 alunos no total, tudo bem? Então, o aluno 1 vai ser o A. Isso. O aluno 2 vai ser o B, e assim sucessivamente. C, D, E, F, G, H, I, J. Foi, né? 2, 4, 6, beleza. Então, vamos deixar dessa forma aqui. Foi. Então, eu preciso descobrir agora de quantas maneiras eu posso organizar eles em uma fila. O que acontece? Como que a gente sabe se é o princípio aditivo ou se é o princípio multiplicativo? Eu posso colocar, por exemplo, o A e o B junto? Posso, porque a fila tem que ter as 10 pessoas. Ou eu tenho que pegar o A ou o B? Nesse caso, a gente tem que pegar todo mundo. Então, é o A, e o B, e o C, e o D, e o E, o F, o G, H, não, isso, I e J. Então, a gente tem que pegar todo mundo. Eu não posso fazer ou um ou outro. Então, quando a gente interpreta o problema, a gente entende o que ele quer, a gente precisa definir agora qual princípio a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai usar o princípio multiplicativo, porque é um e o outro e todos os outros. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, eu tenho que pegar o A, e o B, o C e o D, assim sucessivamente. Então, já sei que vai ter uma multiplicação aí no meio, não vai ser uma soma. Tudo bem? E agora, eu vou desenhar aqui para ficar mais claro os lugares na fila. Então, a gente tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro serão 10 lugares, porque são 10 pessoas. O quarto, o quinto, sexto, sétimo. Beleza. Agora que eu desenhei, eu já sei que aí no meio de cada um vai ter uma multiplicação, tudo bem? Porque é o princípio multiplicativo que a gente vai utilizar. Só que agora a gente precisa saber quantas formas eu posso combinar essas pessoas aí. Por exemplo, essa primeira combinação que eu coloquei aqui já é uma forma que eu posso organizar eles. Eu posso colocar o A lá no primeiro lugar da fila, o B lá no segundo lugar da fila, o C lá no terceiro, e assim sucessivamente. Então, já é uma possibilidade que eu tenho. E aí, a gente usa os métodos matemáticos para não ficar... primeiro, para a gente não se embaraçar tanto, né? Que se a gente for criar todas as possibilidades, a chance da gente se confundir ali no meio e já criar uma possibilidade que já havia sido feita é muito grande. Então, a gente usa a matemática. Então, ó, a gente sabe que tem todas essas pessoas aqui, ó, do A ao J. Então, nesse primeiro lugar da fila, quantas possibilidades a gente tem? A gente tem 10, porque são 10 pessoas. Eu posso colocar qualquer uma das 10 ali naquele primeiro espaço, tudo bem? Então, eu tenho 10 aqui para utilizar. Beleza. Aí, eu peguei qualquer pessoa desse grupo aí, que inclusive é um conjunto, tá? E coloquei aqui. Vamos supor que eu coloquei aqui nesse espaço o C, tá bom? Pode escolher qualquer um. E aí eu coloquei o C, beleza. Aí quando eu coloquei o C, para o meu segundo lugar da fila, só me restaram 9 pessoas, porque o C ele já foi utilizado lá no primeiro. E como ele é uma pessoa só, ele não pode se repetir no segundo lugar. Ele está em apenas uma dessas posições. Então, sobrou para mim apenas 9 pessoas para eu escolher quem eu coloco aqui na minha segunda posição, tudo bem? Beleza. Então, vamos supor que eu coloquei o A aqui na minha segunda posição. Aí, quando eu coloco o A, só sobraram para mim agora 8 das minhas possibilidades, porque 2 já foram utilizadas anteriormente. Foram utilizados o C e, nesse caso aqui, o A. Então, só me sobraram 8 para eu escolher colocar aqui no meu terceiro lugar. Então, 8 vai estar aqui, tudo bem? Beleza. E assim, se vocês perceberem, ó, olha só, o nosso número, ele está
decaindo, está decrescendo. Então, a gente faz o 10, o 9, o 8, e isso vai acontecer até o final. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Porque quando você chegar lá no final, você não vai ter mais quem você escolher, só vai sobrar um aluno e aquele que vai ter que ser colocado aqui nesse lugar. Como é o princípio multiplicativo, a gente tem que fazer a multiplicação de todos esses valores aqui. Tudo bem? Precisa ser de todos? Sim, necessariamente, tá bom? Eu tenho um resultado aqui. 3.628.800. Tá. 3 milhões. Ai, não vai caber aqui, pera lá. 3.628.800, é isso? Isso. Bom, então olha só o tanto de possibilidade que a gente teria para montar essa fila aí, tá? Então imagina a gente considerar fazer cada possibilidade. Bom, eu vou escrever algumas outras possibilidades aqui para vocês verem o que é isso das possibilidades, tá? As possibilidades, elas são formas da gente organizar os elementos que a gente tem de forma diferente uma da outra, tá? Então, essa daí que eu acabei de fazer é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, ó, seria, por exemplo, eu colocar... Vou trocar de lugar. Pode. Não, rapidinho, só falar desse daí que a gente fez agora, que vocês viram que do 10 ele foi multiplicando por todos os números menores, né? E vocês viram que deu um número muito grande, tipo 3 milhões e... Quanto que era? 3 milhões e 600? 628 e 800. E, tipo, é um número muito grande, só que a gente consegue simplificar, a matemática, né, tem uma escrita matemática que a gente consegue simplificar isso, que é o fatorial, né? Fatorial, tu consegue escrever aí, não? O 10, fatorial, que é só, a gente só coloca o ponto de exclamação no fim e fica subentendido que é o 10 vezes o 9 vezes o 8, até todos os números, até o 1. Vou pegar um número menorzinho aqui para vocês verem. Sempre quando eu tiver algo escrito dessa forma, um valor e o ponto de exclamação ao lado, significa que é o fatorial que o Davi falou. Então, significa que a gente tem que fazer a multiplicação desse número, no caso aqui é o 5, pelos seus antecessores. E todos eles, e lembrando que vai até o 1, tá bom? A gente faz a multiplicação até o 1. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o fatorial, mas é só para vocês entenderem uma forma mais fácil de denotar toda essa contorno aí que a gente acabou de fazer. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, é assim que funciona. E agora, só para a gente encerrar rapidinho, eu vou escrever mais duas outras possibilidades que nós teríamos a partir desse conjunto que eu coloquei aí em cima, só para vocês verem o que são essas possibilidades, esses 3 milhões que a gente encontrou, significa o quê? Bom, então olha só. Ó, no primeiro a gente tinha A, B, C, D, E, F, G, H e I, J. Bom, uma outra possibilidade seria, por exemplo, a gente trocar de lugar o I e o J. Então ficaria A, B, C, D. Olha só, tem as mesmas letras, mas a nossa diferença é que a gente só trocou de lugar os dois últimos elementos. E essa é uma outra segunda possibilidade da professora organizar essa fila, né? Então, ela organizou da mesma maneira que estava lá em cima, só que ela quis trocar os dois últimos elementos. E isso nos dá uma nova possibilidade. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, eu colocar o J primeiro, depois o I, depois o H, depois o G, e assim sucessivamente, e trocar, por exemplo, o B e o C de lugar. Tudo bem?